Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para trazer algumas informações importantes para você e para a gente conversar sobre o quarto episódio do nosso best-seller, né? Vamos botar assim, dos nossos capítulos aqui relacionados ao Vasco Associativo versus o Vasco SAF. Bem, nesse quarto episódio do Buraco Negro, a gente vai trazer aqui à tona a liminar que salvou o Vasco, né? Nas outras três oportunidades, a gente trouxe aí sobre a questão da venda do Vasco pela gestão Salgado, no episódio 1, mostrando, né, que aconteceram várias situações que realmente não condiziam com o Vasco, não foi feito uma série de fatores, foi vendido às pressas, a negativa do Cruzeiro, antes de comprar o Vasco, a 777 quis comprar o Cruzeiro e a XP Investimentos vetou isso. Mesmo sabendo disso, o Jorge Salgado, junto com a gestão dele, vendeu o Vasco ali para a 777, que chegou prometendo milhões e milhões de ideias. Na segunda série, a gente fala sobre a questão aí, depois dos problemas que vieram nos times da 777, o que aconteceu com a 777, a decadência, a questão dos contratos, as notícias que saíam nos Estados Unidos, na Bélgica, na Inglaterra, e só notícia negativa relacionada a 777. No terceiro episódio, a gente já falou sobre a derrocada deles em definitivo, a venda de alguns clubes e a apresentação, inclusive pressão da torcida na Bélgica por parte para que saíssem a 777, porque eles não aguentavam mais. Eles acabaram destruindo o stand de Ligier da Bélgica, tiveram suas contas penhoradas, a gente falou sobre essas penhoras. E agora, nesse quarto episódio, a gente vai contar da liminar que salvou o Vasco. Da decisão que o juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio concedeu ao Vasco, concedeu à gestão Pedrinho, para que assumissem devido a uma quebra de contrato. Só para ter um atenuante aqui, a gente deveria, nesse momento, analisar de maneira justa e clara os acontecimentos que tiveram nessa liminar. Algumas pessoas são contra, outras são a favor, e eu respeito todas as posições, porém eu acho que de maneira muito justa a gente tem que avaliar o atual cenário e dizer que realmente essa liminar salvou o Vasco da Gama de uma situação bem pior, de um buraco realmente negro, aonde hoje, dia 11/7/2024, a gente consegue ver uma luz. Léo, mas continua sobre o comando do Pedrinho e teria o julgamento hoje. Sim, o julgamento vai acontecer e depois a gente vai trazer aqui a resposta sobre o julgamento, porque eu não vi nada relacionado a isso ainda. Mas, possivelmente, eu já adiantei alguns vídeos antes que essa liminar seria concedida ao Vasco novamente, porque a 777 já não é detentora mais de nada dentro do futebol group, que é a parte da 777 que comanda todo o futebol, aí pelos países afora. E você agora vai entender o porquê que elas não são donas mais disso, por que teve a quebra ali e o Pedrinho pôde entrar através do jurídico do Vasco, e eu quero muito sua atenção aqui. Mas antes disso, eu quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente, e não perca nossos vídeos aí todos os dias, nossa live, que a gente tem aí também relacionado ao Papo na Live, que a gente sempre traz um torcedor, traz uma figura do Vasco, que já foi ou que para a gente conversar e debater assuntos importantes e relevantes para que você, torcedor, entenda basicamente o cenário que está acontecendo dentro do Vasco e fique por dentro das informações. Então, eu peço a você para que compartilhe com seus grupos de WhatsApp, Instagram, onde você estiver, para que você também possa nos seguir nas nossas redes sociais, @papo.d.vascaíno, no Instagram, no Twitter, @papo de Vascaíno, e aqui no YouTube que você se inscreva, deixe seu like, porque ele é muito importante, comente sobre esse assunto. Inclusive, um dos vídeos nossos mais visto é o Buraco Negro Parte 1. Se você quiser, você pode procurar nos nossos vídeos aí, nessa playlist, né, que é Buraco Negro, tem o 1, 2 e o 3, e agora o quarto episódio, para a gente poder chegar até onde a gente está nesse momento, beleza? Até hoje, dia 11, que seria o julgamento da liminar. Então, basicamente é isso. A gente vai explicar para vocês que desde a venda dos clubes, ou desde a derrocada que a 777 vinha, tomando processo na Inglaterra, tomando processo nos Estados Unidos por fraude, entregando o stand de Ligier e tendo suas contas bloqueadas, porque os investidores do próprio clube bloquearam para poder receber da 777, porque viram que não iriam conseguir fazer isso, que ela não estava pagando aos seus investidores.
E tudo isso vem de acordo com o que o Vasco tomou decisão. Foi um risco muito grande, todo mundo no início achou muita coisa, inclusive vários youtubers aí, famosos, ainda não vieram a face se redimir na internet por conta das falácias que colocaram, porque defenderam a 777 e agora não está colocando da forma que é. Fingiram, esqueceram que sumiu a 777, ninguém fala mais nisso, e as coisas não são assim. A gente precisa trazer à tona e tem que ser justo com quem fez, né, se a 77 tivesse feito, mas a gente também tem que ser justo com quem aí está no cenário nacional agora e ajudou o Vasco, que no caso foi o Pedrinho. Vamos lá. Para que você entenda, a 777 estava numa situação muito complicada, não tinha dinheiro, a realidade é essa. O aporte desse ano poderia não ter acontecido, como não vai acontecer, tá? Pela liminar, mas já não aconteceria de qualquer forma, porque o que acontece? A 777 era um grupo de futebol, tanto que a venda do Marlon Gomes com a venda do Gabriel Peck não vieram para os cofres do Vasco. Quando o Pedrinho assumiu, o Pedrinho viu que não tinha o dinheiro dessas transferências, eles foram para o grupo, tá, da 7777. E assim funcionava de qualquer forma. Então, os credores, as pessoas que cobravam a 777, eles precisavam receber, né? E aí tem seguradoras, como a ACAP, que você vai entender daqui a pouco. Tem outros fatores que levavam a isso. E aí o Vasco se assustou um pouco com isso, porque no mundo inteiro a 777 estava sendo processada e tendo suas contas bloqueadas. Essas contas, por ser de uma única empresa, por mais que tivesse a 777 Group Brasil, Futebol Brasil, um negócio desse aí que era do Vasco, ou a SAF Carioca, um negócio desse aí, mesmo assim faziam parte do mesmo grupo. E isso poderia ser determinado em juízo para que o Vasco tivesse suas contas bloqueadas também, porque se o único lugar que tivesse dinheiro e bens para serem vendidos, poderiam pegar o Vasco e fazer isso. Diante desse cenário todo, o jurídico do Vasco elabora uma ação e entra na justiça pedindo a quebra de contrato, aonde a 77 quebrou o artigo 6º, como eu disse já em outras publicações, da lei da SAF no Brasil. E eu vou mostrar para vocês aqui agora o artigo 6º, aonde está aí na sua tela, beleza? Para que você tenha uma leitura mais exata, eu vou passar lendo aqui também, mas você vai acompanhando o artigo 6º, que ele diz o seguinte, tá? Deixa eu abrir aqui a lei. Artigo 6º está dizendo o seguinte, onde está em azul na sua tela. A pessoa jurídica que detiver participação igual ou superior a 5% do capital social da sociedade anônima do futebol deverá informar a esta, assim como a entidade nacional de administração do desporto, ou seja, vou ler e vou pausar para você. A pessoa jurídica que detiver a participação igual ou superior a 5% do capital social da sociedade anônima do futebol, a SAF, no caso a 777, tinha 31%. Deverá informar a esta, assim como a entidade nacional de administração do desporto, que é a CBF no nosso caso, o nome, a qualificação, o endereço e os dados de contato da pessoa natural que, direto ou indiretamente, exerça o seu controle. Ou seja, o que aconteceu aqui? A 777 passou o controle das suas ações para o credor, que era a seguradora ACAP. E aí, não informou ao Vasco e não informou a CBF. Eles deveriam ter informado, continuaram como se nada tivesse acontecendo. Continuando aqui, exerça o seu controle que seja a beneficiária final, ou seja, a ACAP agora é a beneficiária final do contrato com o Vasco, sob pena de suspensão dos direitos políticos e da retenção dos dividendos, dos juros sobre o capital próprio ou de outra forma de remuneração declarados, até o cumprimento desse dever. Ou seja, a 777 não avisou. E como pena, tá aqui, ó, vou tirar da tela e vou botar agora em azul para você. A suspensão dos direitos políticos, foi isso que aconteceu. A liminar concedeu a suspensão dos direitos políticos para a 777 e a retenção dos dividendos, dos juros sobre o capital próprio ou de outra forma de remuneração. Como não havia dinheiro no caixa do Vasco, não teve dividendo, correto? Então, a ACAP é a responsável agora por todo o futebol, porque eles entraram como segurados, como pessoas que estavam esperando receber da 777 e não tiveram resultado das ações. Então, para que não houvesse isso, eles passaram para a ACAP. Só que eles esqueceram de avisar ao sócio minoritário, que nesse caso era o Vasco Associativo, que tem 30% das ações, e esqueceu não quiseram, tá? E também passou esse assunto
para a CBF, que deveria ser informado, não foi informado. E aí, acredito que até aqui você entendeu qual é o contexto da situação. Se não cumpriu o contrato, o Vasco entra com a ruptura de contrato, com a quebra de contrato. E foi isso que aconteceu. O Vasco esperou mais um pouco, e aí eu concordo até com o que o professor Marcelo falou, esperou para ver se o aporte entraria, o associativo. E isso de maneira errada. Essa quebra de contrato já deveria ter sido feita antes, porque todo mundo sabia, inclusive a mídia dentro do YouTube, dos canais que cobrem Vasco, tá? Todos nós sabíamos que a 777 não ia bem das pernas no mundo inteiro. Mas ninguém veio aqui bater e falar da forma que tem que falar. A galera chegou, subterfugiou o negócio e largou elas por elas. Ó, vamos ver o que vai dar. A gente tem que ficar quieto aqui, porque eu tô preocupado com o meu canal, e dane-se o Vasco. E as coisas não são assim. Eu não tô preocupado com o meu like, eu não tô preocupado com a minha inscrição. Eu tô preocupado se o Vasco acabasse. Aí sim, eu teria essa preocupação. Então, pois bem, dito isso, das pessoas que se omitiram, continuou-se levando, e inclusive a diretoria do Pedrinho também se omitiu e não entrou com isso. Estudando a situação, viu que ficaria insustentável e que a 777 seria a próxima que o Vasco seria o próximo da fila, sem dúvida nenhuma. O site Josimar Futebol, você pode acompanhar lá e ser assinante deles, traz cada matéria cabeluda da 777. E com fundamento. E com isso, mostrou-se, e foi lá onde eu fui pesquisar também, todo o contexto da 777. Eu sabia que a 777 já tinha dado ruim no stand de higiene da Bélgica, eu sabia que já tinha dado ruim nos Estados Unidos pelos 350 milhões de dólares que eles deviam e deram como garantia e não tinham dinheiro para colocar. Eu sabia que isso ia acontecer dentro do Vasco, porque eles não tinham contratado um CEO, entendeu? Eles não contrataram, demoraram a contratar um diretor de futebol, e eu sabia que isso ia acontecer dentro do Vasco da Gama. De uma forma ou de outra, eu sabia que isso ia acontecer. E vim trazendo aqui nesses episódios todos. Aí no dia 15 de maio, quando entra com a ação antes disso, o juiz concede eliminar o Vasco, afasta a 777, onde um monte de gente criticou também. Ah, vai virar associativo de novo? Não, vou dizer de novo, não tem como virar associativo. Pedrinho está assumindo por ser a parte minoritária do Vasco, tá? Nas ações. E aí, o Vasco vai e agora vai ter um novo investidor. Mas para isso precisa de calma para não errar. Contudo, a liminar, até hoje que perdurou, que a 777 entrou na justiça contra o Vasco para poder retomar o poder, não conseguiu, o juiz manteve a liminar a favor do Vasco e hoje possivelmente vai manter novamente, porque chegamos então à ACAP. A ACAP, que é a seguradora, ficou com toda a parte de futebol e tenta vender. Porém, numa agora reportagem que eu vi do Josimar Futebol, diz o seguinte, que a ACAP, que está tentando vender todo o futebol da 777, pode ser prejudicada por uma liminar que vai sair lá nos Estados Unidos, do Tribunal dos Estados Unidos, devido aos 350 milhões de dólares. Então, ou seja, além disso tudo, a ACAP agora, que não existe mais 777, pode ser, sim, prejudicada nesse sentido, por não conseguir vender os clubes devido à ação da 777. Se isso acontecer, Léo, o que vai acontecer? Eles vão devolver ao Vasco a porcentagem pela quebra de contrato. O Pedrinho, em entrevista, disse que não faria isso por conta da situação, para ser justo com a ACAP. Porém, se a ACAP não arrumar um outro investidor junto com o Vasco e sentar e ver o que vai ser melhor, nesse caso, a ACAP vai ter que devolver os 31% ao Vasco. E aí fica tudo na mão do Pedrinho, e o Pedrinho tem que decidir um novo investidor. Não vira associativo, pelo amor de Deus. Não confundam isso. E aí a gente continua essa situação, vê o que vai dar, e a liminar continua com o Vasco. Mas fato é que até o final do ano, possivelmente, o Vasco arrume um comprador, dê a parte, venda a parte lá da ACAP e consiga ter um novo investidor para o ano que vem. Com o Pedrinho, nós conseguimos trazer o Coutinho, Souza, o Alex Teixeira, agora tem um por empréstimo que é o Emerson Rodrigues, e o Vasco tem melhorado, tanto no cenário do futebol, quanto no cenário administrativo, isso é fato. Contudo, agora a gente tem que esperar os próximos passos do que vai acontecer. Esse é o episódio 4. Mas, até então, o próximo episódio, talvez, do Buraco Negro, seja a concessão do Vasco para um próximo investidor, porque a ACAP já veio ao Brasil, reuniu-se com o Pedrinho, disse que não tem interesse nenhum de ficar com o futebol e quer vender
o futebol do Vasco, assim como ele quer vender de todos os outros que ele ainda estão, porque eles estão vendo que eles estão mal das pernas, porque a 777 deixou eles assim. E é isso que eu quero que você entenda. O Vasco agora está melhor do que quando estava com a 777. Porque não tem superfaturamento de jogadores, não tem cláusulas no contrato que permitem a colocação de jogadores, né, dentro de um contexto onde ganham bônus por se manter na Série A. Não tem superfaturamento de jogadores, e isso é importante que você entenda. Vou pausar aqui e pegar sua mãe. E além disso, a questão de jogadores, né, que, como a gente estava dizendo, superfaturados. Então, assim, a gente tem que entender que, nesse momento, a liminar ajudou demais o Vasco. A liminar trouxe para o Vasco uma consistência para poder mostrar para o cenário, principalmente através da apresentação do Coutinho que ocorreu hoje na sede náutica, que o Vasco está no mercado. E o Vasco, de lá para cá, com a vinda do Rafael Paiva, com a mescla da base, sem dúvida nenhuma, vai gerar muito recurso para o clube. E isso é muito importante para a gente, porque hoje a gente não tem as contas penhoradas, hoje a gente tem a chance de vender para um grande investidor, tendo a possibilidade de sentar todos do clube, não somente o autoritarismo da 777. Também, não sei se vocês se lembram, com a derrocada da 777 e a saída do Ramon Dias depois daquele episódio, o Lúcio Barbosa, com a entrada do Pedrinho, junto com a Kátia Santos, junto com aquela galera toda, o diretor de futebol também saiu, todos que foram contratados pela 777 começaram a sair. E de uma hora para outra, o Pedrinho teve que resolver a situação do CEO e do CFO, que agora já estão resolvidos, né, que já estão no clube, e também da questão aí do diretor executivo, que é o Marcelo Santiana. Então, hoje, os cargos que estavam desocupados, que todos da 777 deixaram o cargo, já foram colocados aí em xeque e estão aí as pessoas trabalhando. O Vasco precisa disso, o Vasco precisa dessa estrutura e eu quero trazer o porquê disso para vocês. Porque é uma SAF agora, é uma empresa, então você não pode, de maneira nenhuma, ficar com esses cargos vagos. Não é um associativo que você pode ter ou não ter. O presidente não pode, né, ou no caso o Pedrinho, não pode somatizar todos esses itens. Quando o Lúcio Barbosa somatizou a parte de diretor executivo e de CEO, você viu o que deu. Aconteceram negociações fajutas, o Alexandre Matos chegou e não soube lidar com a situação da SAF, além de trazer também jogadores superfaturados, como o Clayton, como outros jogadores, como o próprio David, que ganha hoje cerca de 300, 400 mil. Mas o que mais preocupou nessa situação do buraco negro era você ter colocado um atenuante de que, se mantivesse na Série A, o Vasco pagaria um dinheiro, né, aos clubes, ou seja, só para o Benfica, se o Vasco se mantiver, o Vasco vai ter que pagar cerca de 3 milhões de reais. Ou de dólares, alguma coisa assim. Fora os outros times, que isso era cláusula contratual. O Pedrinho, quando entrou, não tinha dinheiro nenhum, estava na semana da Betfair fazer o primeiro depósito, não tinha dinheiro nenhum no caixa. Se a 77 continua, o dinheiro da Betfair, o primeiro depósito, estaria tudo nos cofres da SAF. Sabe lá, Deus, aonde esse dinheiro. E é isso que eu quero que você entenda. Estamos chegando no final desse quarto episódio, mostrando para vocês que é possível, sim, o Vasco fazer isso. Então, a gente precisa abraçar o Vasco, abraçar a liminar e conseguir agora achar um investidor. Então, aguarde o episódio 5 e assista os outros para que você entenda o contexto cronológico dessa situação. Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até a próxima, se Deus quiser.